Entrevista. São 8 horas e 23 minutos, hora do gostoso café favorito. O mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo. No dia 2 de abril, nós tivemos muitas declarações especiais sobre o transtorno do espectro autista. E a edição de hoje do Fala Professor também foi dedicada a esse tema. E agora eu vou conversar com a psicopedagoga Isabela Balodi, que também desenvolve o tema autismo. Inclusive, vai realizar um bate-papo na sexta-feira que vem. Eu digo bom dia para a Isabela e quero saber que bate-papo será esse, onde será, como será. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Dário, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui na rádio. E esse bate-papo começou através da Ingrid, que trabalha no CRAS. Ela faz parte do projeto Cura, ali no Padre Josimo, onde ela me convidou para a gente estar trazendo essa temática sobre o autismo. E em comemoração ao mês, né? Que é o Dia Mundial, já passou o dia, mas o mês todo nós estamos aí comemorando. Aliás, todo dia tem que ser dia para se lembrar do transtorno do espectro autista, que cada vez é diagnosticado mais e mais e mais. E, inclusive, tem muita gente de idade avançada que se descobre depois, né? Sim, tem artistas, até a gente falou na entrevista passada, artistas que estão descobrindo idosos, adultos, descobrindo esse transtorno. E aí, o que a gente pode fazer? Auxiliá-lo para poder ter uma vida totalmente normal. O CRAS vai receber você na sexta-feira que vem. Vai ser no bairro Água Limpa? Sim, o CRAS da Água Limpa. Nós estaremos ali, inclusive eu vou estar levando uma convidada, que é a doutora Lana, faz parte do Direito da Saúde da UAB. Queria mandar um bom dia para a doutora Lana. Tá ligada aqui no programa, bom dia, doutora. Sim, que estará também trazendo a importância sobre as leis, os direitos do autista, e nós estaremos ali para ajudar a comunidade a entender e acolher toda essa comunidade, essa turma que vem até nós para nos podermos ajudar. Bom, a verdade é que é muito difícil a descoberta, né? Há casos em que o transtorno não é perceptível muito cedo. Como você disse, o transtorno do espectro autista, tem artistas que agora, já em idade avançada, estão descobrindo que tem o transtorno e atuavam normalmente nas suas atividades. Isso significa dizer também que quem tem o diagnóstico precoce também pode desenvolver atividades normais ao longo da vida, não é? Isso Conta aí. pra gente aí. Exatamente, Dário. Eu vou pontuar algumas coisas aqui bem simples, que existem sinais precoces que a gente pode avaliar, tá? O profissional gabaritado, após a queixa da família que chega até o consultório ou chega até nós. Uma porta de entrada da prefeitura é o CRAS, que pode também tá direcionando para esse serviço. E nessa primeira consulta... E a gente fala diretamente, então, com a minha amiga mamãe, que tem crianças em fase de crescimento, a partir de qualquer idade, não é verdade? Sim, Dário, até destacar 6 meses, a gente já pode observar alguns sinais. Pois é, então vamos lá, vamos falar com essa mamãe, com o papai, o titio, a titia e principalmente com o vovô e a vovó, que normalmente as mães que trabalham deixam as crianças com o avô e a avó. Nem sempre, na maioria das vezes você não tem condição de deixar numa creche, não tem condição de pagar uma babá e deixa com o pai ou a mãe. Normalmente é a avó materna que fica com a criança, não é verdade? É verdade. Então vamos falar com essa gente aí. Fala pra gente, Isabela. Dário, na verdade, os primeiros sinais a gente pode dizer que costuma vir aos 6 meses, onde você observa que a criança não sorri, que a criança não responde aos estímulos
de contato visual ou bem limitado. E depois a gente vai pulando para os 12 meses, onde a criança não balbucia, ela não usa gestos como apontar e não atende pelo nome. Então, ou seja, vamos observar essa criança pequenininha que às vezes a gente acha, é muito quietinho, ou ele não me observa. E às vezes, como você disse, agora vamos dar uma esticada. O idoso ou esse artista que teve sempre uma vida ali do cotidiano na correria, mas quando ele detecta, ele consegue entender assim, agora eu entendi, por que eu não foco tanto? Por que eu não presto tanto atenção? Aí onde entra muitos autistas com o TDAH, que é o déficit de atenção, outros só com TDA, que é só o déficit de atenção sem a hiperatividade. Então nós precisamos primeiro... Tem alguns então que são hiperativos também, né? Sim. Agitados. Tem o grau da hiperatividade e tem os que não têm a hiperatividade. Então a gente precisa observar e não rotular essa criança como bagunceira ou como preguiçosa. A gente precisa retirar esses termos pejorativos. Tem aqueles que são tão quietinhos que a gente nem acredita que uma criança possa ser tão boazinha daquele jeito, né? Exatamente. Conheço histórias de crianças com o transtorno do espectro autista leve, que quando bebês de 3, 4 anos nem pediam água, não é? Era preciso de toda a atenção, porque a criança conversava, interagia, mas estava sempre em silêncio, sempre não pedia água, não pedia comida e tal. Isso. Não é? Exatamente. Essa observação a gente tem que deixar bem claro. Aos gestos mais simples é onde desperta um start, onde o pai precisa pedir essa ajuda. O pai, o avô, o parente toda a família. Próximo, né? Então, quais são esses sinais? Com 6 meses, 7 meses, a criança não interage. Sim, e o importante é que a gente foca muito na equipe multidisciplinar que vai atender essa criança. Mas nós devemos se preocupar na equipe familiar. E cuidar de quem cuida também é muito importante. Essa família que está toda envolvida nesse processo de cuidado. O que a gente pode dar suporte? Eu, no consultório, eu costumo dizer muito isso, Dário. Eu trato a criança, mas eu costumo dar o suporte à família. Entender o que ele está precisando, como que ele está interagindo, como que ele está desenvolvendo tanto o desenvolvimento da terapia quanto a aprendizado na escola. E aí a gente precisa sinalizar esse suporte. Bom, eu fico perguntando, né? Às vezes a pessoa acha que a criança é levada, muito levada. Daí a pouco percebe que a criança não é levada, ela é hiperativa. Isso tem tratamento. Sim. Né? Tem sim, com certeza. Tem tratamento, né? Tem. O hiperativo, Dária, a gente também tem que observar que tem um transtorno que acompanha a hiperatividade, na maioria das vezes, que é o transtorno positivo desafiador, aonde a criança começa a ter um enfrentamento, um confronto na questão dos seus comportamentos. Ela não obedece, ela não foca naquilo que você está fazendo. Na verdade, ela quer fazer aquilo que ela deseja naquele momento e a gente precisa estar ajustando esse comportamento. E só faz o que ela quer, né? Só o que ela quer. Ela não obedece, ela recusa, ela te faz uma devolutiva de repreensão e muitas das vezes até responde. Às vezes os avós falam assim, Isa, me ajuda, ela está respondendo muito uma mal criança. Criada, né? Isso, olha, essa criança está desobediente. Que criança mal criada, que criança desobediente, não é bem isso, né? Não, muitas das vezes ela está precisando ser acolhida, ser ajustada no seu comportamento. E com as terapias, por isso que eu bato muito nessa tecla, Dário, da importância da terapia, da importância do contato com a escola, para que a gente não rotule aquela criança como uma criança rebelde, como uma criança sem limites. A gente precisa, sim, ter pulso firme. E na escola, a criança precisa também ter uma atenção especial. Aliás, hoje, na abertura do programa, nós falamos sobre uma providência que está sendo tomada pela Secretaria de Educação de Volta Redonda. Exatamente. Que vai contratar 100 pessoas para o cargo de cuidador educacional para a Secretaria Municipal de Educação. E quem estiver interessado deve entregar o currículo até às 12 horas da próxima quarta-feira na Secretaria Municipal de Educação ou mandar pela internet. O endereço é dga@smevr.com.br. É preciso que os candidatos tenham
ensino fundamental completo. Agora, essas pessoas deverão ser treinadas pela prefeitura, com certeza, não é? Muito importante dar essa sua colocação. Eu tenho compartilhado também esse processo seletivo da prefeitura, mas lembrando, não vá porque você quer um emprego, vá porque você ama crianças, vá porque você ama lidar com crianças que precisam do seu carinho. Isso é muito importante. Pois é muito importante lembrar esse detalhe, porque as pessoas que estão interessadas, que estão precisando de emprego, nem sempre têm habilidade para lidar com criança. E você falou sobre criança hiperativa aí, que com os avós, com os tios, com os pais, são as chamadas crianças malcriadas. Elas não são malcriadas, não é? Elas precisam de uma atenção especial. Exatamente. Não é verdade? Como é que acontece a atenção a esse paciente autista em sala de aula? Sim, eu costumo dizer que na sala de aula a gente precisa dar um suporte para essa equipe educacional, esse professor. Então, assim, eu sugiro que a equipe pedagógica sempre esteja em contato, fazendo capacitação, e eu sugiro aqui até algumas brincadeiras simples para que você tire a agitação dessa criança. E brincadeiras que da minha... Vamos falar da nossa época, né, Dário? Eu tenho 40 anos e você quase perto de mim, não é isso? Eu sou muito jovem. Eu fiquei sabendo disso hoje. Sou muito jovem. Eu tenho 77 Sérgio Luiz está anos. te avaliando ali, Dário. Eu tenho 77 anos bem vividos. Embora o Sérgio Luiz pareça mais velho do que eu, ele tem 71, entendeu? Está de parabéns, Dário. Está de parabéns. Tá de parabéns. Né? Então vamos lá. E, Dário, como é que a gente faz para brincar com uma criança, para dar uma acalmada nessa criança? Porque eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eu tenho um filho que está com 50 anos, né? Sim. Quando os meus filhos eram pequenos, o Joel Couto, representante de laboratório, o laboratório dele, ele trabalhava para a Sandoz, tinha um xarope que ele chamava de Sossega-Leão. Era o Muricalme. Eu não sei nem se existe ainda, né? Mas ele chamava de Sossega-Leão. Você dava aquele xarope, a criança ficava mais calminha e tal. Mas isso não é o adequado, não é verdade? Não, hoje você tem que usar psicologia, né? Isso. Como é que faz? Atividades de aprendizagem que a gente chama pedagógicas. Eu trouxe aqui 3 exemplos, na verdade 4. Eu tenho certeza que você já brincou de morto-vivo, quebra-cabeça, o livro para colorir, que até tem resgatado em algumas bancas, aqueles livros que usa até para as pessoas idosas interagir, ocupar a mente ali naquele momento, e o jogo da memória. Para preencher os espaços, e jogo da memória. E jogo da memória. Agora, fazendo uma observação, Dário, eu até... falei, eu não posso esquecer de dar essa informação sobre o CID-11, que entrou agora pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o vício por telas. Então, assim, papai e mamãe que está aqui nos ouvindo, vovó, família, vamos retirar essa tela dessa criança, desse adolescente, porque nós, até adultos, estão viciados por telas. Você usou uma sigla aí, CID... 11? CID-11, exatamente. O que é isso? O CID-11 é o número do código da doença ou do transtorno, ou toda pessoa que ela é diagnosticada com algum transtorno, alguma doença, tem o CID. Tem um número. Então, esse código, ele é da... A própria medicina, ela tem... Cada médico tem a sua especialidade. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela colocou dentro do CID-11 esse vício de telas. Ou seja, se uma criança ela é viciada em jogar, em desenhar na tela, que seja com o dedinho. Eu até gosto de observar aquela tela que eu ia até comprar para o consultório para a criança interagir no touchscreen, eu já abortei. Por quê? Se a criança já vem com vício, como eu posso ter uma tela e fazer com que ela interaja naquilo para tirar o vício. Agora, hoje nós vivemos um drama muito grande. Um bebê de 6, 7, 8 meses... Quando pega o celular da mãe, o celular do avô, do tio, já sabe meter a mão. Interagir. Já sabe meter a mão ali na tela e mudar. Sem ler e sem escrever. Sem saber ler, sem saber escrever. Como isso? Mas muda ali para ver a figura que ele deseja. E passa o vídeo que deseja. Não, eu tenho um neto que está com 2 anos, ainda não tem 2 anos e meio. Ele muda a tela do celular ali e acha o desenho que ele quer ver. É um negócio impressionante. Isso aí vira vício, né? Sim, então, é vício. A gente tem que pedir para pai, mãe, avô e avó, a criança está agitada.
aí você entrega o celular, ela sossega. Só que isso... Mas, Dário, a nossa geração é uma geração da tecnologia. E qual que é mais fácil para mim que chego em casa cansada? Vou dar um exemplo como se eu fosse uma mãe de uma criança. Nossa, não, Carapalho, da sua geração, porque a minha é avessa à tecnologia. Mas essa geração de vocês que estão aí na faixa dos 30, 35, 40... Tudo se resolve pelo celular. É a geração da tecnologia. Isso. E a verdade é a seguinte, nós que somos mais velhos, não conseguimos acompanhar essa evolução. Sim. Ô, Dário, eu tive uma experiência com uma mãe onde eu falei pra ela assim, você já brincou de quebra-cabeça com seu filho? Ah, Isa, dá muito trabalho, nem eu tenho paciência com quebra-cabeça. Então, se o próprio pai já declara que ele... Não tem paciência. Nem paciência, então assim, a gente está aqui pra ajudar. Então, eu sempre falo, ao invés de dar um celular, um iPhone, que eu vejo muitos aí pedindo, crianças pequenas pedindo iPhone, dê um quebra-cabeça, tem um joguinho que chama Cilada, eu uso no consultório, que ele faz a criança pensar as estratégias das peças a encaixar para você formar um jogo. E se você não consegue, caiu numa cilada. E é um jogo divertido, é um jogo que interage, que a família pode entrar ali nesse meio. A grande verdade é que aí você, como psicopedagoga, você tem dois trabalhos, né? O primeiro é de controlar a criança, o adolescente com um transtorno do espectro autista. Isso. Segundo, orientar pais, mães, avós, no sentido de se integrarem àquela atividade com a criança, porque é extremamente necessário para ela, né? Sim. E, Dário, eu gostaria de fazer um parêntese também, para que a gente entenda a diferença da birra e da crise da criança. É muito fácil você olhar, às vezes, dentro do supermercado e ver uma criança numa situação, né, de alarmante, ela gritando, ela gesticulando. E como que a gente observa isso? Talvez aquela mãe não tenha um diagnóstico, talvez ela nunca procurou, mas ela entende que o filho é sem limite. Ai, meu filho é muito bagunceiro. O que a gente pode orientar essa família? Entender que a criança de 8 meses a 4 anos, ela faz uma birra. Mas acima de 4 anos, dependendo do que ela apresenta, pode ser uma crise. Então, vamos atentar a isso. Aqui, qual é a melhor forma que você pode orientar as pessoas sobre os erros que atrasam o diagnóstico do transtorno do espectro autista, a questão da hiperatividade, o déficit de atenção? Qual um tipo de erro que você pode citar que atrasa o diagnóstico? Na verdade, a gente pode entender que a falta de informação é a primeira. Porque sem saber do funcionamento do cérebro daquela criança, a gente não consegue identificar o porquê do baixo rendimento. E isso pode trazer uma confusão, o quê? De irresponsável ou preguiçoso. Ah, não é nada. Leva para avaliar, marca o neurologista. Quando você ainda fala um neuro, ainda é leve. Quando você fala um psiquiatra, a pessoa fala, meu filho não é doido, ele rotula o profissional. E, na verdade, aquela criança, se ela está com um transtorno da mente, ela pode sim ser avaliada e deve por um especialista ou neurologista ou psiquiatra, onde vai ajustar o tratamento e a equipe multidisciplinar que vai atender essa criança. Então, a gente não pode olhar esse paciente que tem uma dificuldade nas suas atividades e não sendo claro nas recompensas que essa criança precisa de imediato. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, ouvir um direcionamento que geralmente alguém observa. Ô mãe, você não está observando meu filho um pouco agitado, não? Eu ouvi uma reportagem, eu ouvi uma entrevista, por isso que a gente está aqui para esclarecer e eu me disponho aqui para perguntas. Pode deixar meu contato se as famílias quiserem me procurar para tirar qualquer dúvida. Deixa eu dar até o contato. Olha, se você tem alguma curiosidade, já que a gente não tem tempo para estender o programa até meio-dia, claro. Não é verdade? Aqui, o contato da Isabela é o 99850-5910. 99850-5910. A Isabela está à sua disposição para você fazer o contato, para
conversar com ela e se você não tiver a oportunidade de falar com ela pelo celular, você tem a oportunidade de participar desse bate-papo que vai acontecer na sexta-feira que vem, às 9h30, no CRAS do bairro Água Limpa, em Volta Redonda, com a Isabela Balodi. É importante que você tenha uma orientação para descobrir o mais rapidamente possível no seu parente, no seu amigo, no seu vizinho, algum tipo de transtorno, não é verdade? Sim. A hiperatividade é a criança com déficit de atenção é outra, criança... aquele Muitas negócio, das vezes tem os dois. Pois é, aquele negócio. Ou é quieta demais ou é agitada demais. Exatamente. Tem que ter um limite, não é verdade? Dário, e também é bom colocar para a comunidade, porque eu tenho recebido muitos familiares com os seus pais com Alzheimer. Eu tenho uma linha de tratamento dessa parte do cérebro saudável, digamos assim, que perdeu essa coordenação motora, muito esquecimento, né, que chama de amnésia, e a gente pode estar ali ajustando terapias para essa terceira idade. Então eu me disponho também para esse público. Tem uma pergunta que chegou aqui agora da produção. Isabela, como é que a gente consegue aliviar a tensão da criança que tem o transtorno do espectro autista em dias de provas, por exemplo, em dias que o conhecimento dessa criança vai ser examinado? Porque em alguns casos a criança fica até com a pele ressecada de tão tensa em relação ao teste que vai fazer. Muito importante, ótima pergunta. A criança na semana de prova, e eu costumo combinar com os pais, quando a criança ela tem uma aversão a essa palavra prova, teste, a gente costuma dizer que são atividades de avaliação. A gente costuma dizer que atividades extras. E eu uso com esses pacientes e dá super certo. Quando você já tira o nome, a criança já minimiza aquele comportamento de preocupação. Não existe prova, não existe teste, não. Você vai ter uma atividade especial de avaliação. Isso. Vai ser português. Atividade de português amanhã, filho. Então, vamos estudar para que você conclua essa atividade. E o importante, agora, eu vou informar bastante assim para a família e para a escola, dá uma atenção especial a essa criança. Se preciso for, coloca ela numa sala separada ou coloca ela num ambiente tranquilo. Sempre converse com a turma para que respeite essa criança, o tempo dela, o momento dela estar fazendo a sua tarefa. Então, quando todo mundo colabora, essa criança muitas das vezes não precisa nem para uma salinha separada. E uma grande verdade é que eu desenvolvi uma teoria aqui com pessoas que ficam nervosas quando vêm ao programa para dar entrevista. São profissionais maravilhosos e tal, vitoriosos nas suas carreiras e tal. Chega aqui no programa, dá tremedeira, entendeu? A boca fica seca. Eu me lembro que uma vez, no início do programa, eu fui entrevistar um economista, um cara inteligentíssimo. Ele teve um pigarro que ele não conseguiu conceder a entrevista direito. Acredito. Porque ficou nervoso. E um dia um amigo empresário ia ocupar um cargo diretivo aí numa organização e ele me perguntou como é que eu faço para falar bem. Porque ele... Posso dar uma dica? Admira o meu trabalho. Como é que eu faço para falar bem? Agora, você depois dá a dica, mas sabe qual foi a resposta que eu dei a ele? Quando você for conceder uma entrevista, você tem que dominar o assunto, só isso. Exatamente. Não existe segredo. E quando as pessoas chegam aqui nervosas, eu digo o seguinte: eu não vou te perguntar nada que você não saiba responder. Dá a dica, por favor. Eu posso dizer, estou vendendo meu peixe, né, Dário? Mas eu também faço muito para ajudar as pessoas. Eu dou curso de oratória, e que a gente costuma dizer que é a arte de falar em público. A minha mãe está ao vivo lá, está acompanhando, que minha mãe é ouvinte do seu programa sempre. E como ela é o nome fala, dela? Luci Balodi. Dona Luci, bom dia. Meu obrigado. pai Gilmar. Bom dia pro seu Gilmar. Eu vou aproveitar e dizer bom dia pro Henrique, que seu marido está aqui de frente pra gente, uma figura simpática que também é ouvinte do programa. Sim. Dê a dica, quer dizer que... Isso, Dário, se a pessoa procura ajuda
com relação ao oratório, eu gostaria de me expressar. Já teve pessoas que falaram assim, Isabela, onde você fez curso de oratório? Eu falei, não, eu nasci com esse dom que Deus me deu. E se eu tiver que chegar em algum lugar e me falar assim, Isabela, você que vai trazer a palavra, você que dá uma... É na hora. Mas isso eu sou autodidata nessa questão da fala em público. Mas dentro do curso da oratória, a gente pode estar trabalhando para que essa pessoa não foque nas pessoas, tire um ponto. Eu sempre falo assim, você está num ambiente quadrado, não olhe para as pessoas, olhe por cima das pessoas. Que ninguém vai perceber que você não está nervosa, ninguém vai perceber que você não está desfocando do público e você vai desenvolvendo, dominando, como o Dário disse. Quem domina o que fala... não tenho por que errar. Exatamente. Gente, são 8h48, hora do café favorito. Esta é a psicopedagoga Isabela Balodi. É pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta e perita judicial. Sim, também. É uma formação que eu terminei recente e eu falo que eu tenho o prazer de estar nessa área, Dário. Ainda não fui nomeada pela Justiça, porque a gente sabe que tem todo um processo, mas é um trabalho que eu gosto muito, que é ajudar pessoas. E o ABA, como você falou que eu sou terapeuta, ABA, na entrevista passada a gente falou, que é a análise do comportamento aplicada. Você ajusta, por isso que a gente usa para o autista, para o TDAH, para todos os transtornos. Quando você alinha o comportamento, o sono dessa criança, você consegue desenvolver uma vida normal daquela pessoa, independente da faixa etária, independente do nível de suporte que ela apresenta. Gente, 8h49, hora do gostoso café favorito. Eu gostaria de continuar batendo esse papo aqui até as tantas. Agora, você, se quiser participar, o bate-papo acontece sexta-feira que vem, às 9h30, no CRAS do bairro Água Limpa. Se você está interessado no assunto, a Isabela estará lá e vai levar uma convidada, não é verdade? Sim. A doutora Lana. Lana, da OAB. Isso, ela faz parte do direito da saúde e ela sempre solicita as pessoas que precisam desse apoio, dessas orientações jurídicas. Inclusive, é uma convidada para uma entrevista aqui no programa para falar sobre os direitos das pessoas com problemas gerais, sim, não é verdade? Vamos assim Vou dizer. Alinhar com ela, sim. Vamos alinhar com ela também uma entrevista da doutora Lana aqui no programa, porque as pessoas têm os direitos, mas não sabem, não conhecem, o acesso. Não conhecem os direitos, não conseguem o acesso, não sabem sequer a quem procurar na hora que elas precisam de ajuda. Doutora Lana já é convidada para vir aqui ao nosso programa. Isabela, vamos bater papo outra vez em uma nova oportunidade. Será um sei prazer. lá, não precisa ser em abril do ano que vem, no mês em que a gente fala sobre a conscientização sobre o autismo. Sim. Vamos fazer numa outra oportunidade mais um bate-papo. De repente surge algum tema geral aqui ou um tema nacional que a gente pode contar com a sua ajuda, com o seu conhecimento, tá bom? Sim, Dário, eu até queria te passar a nossa amiga, doutora Monique Kozlovski, que é juíza da 2ª Vara do Trabalho. Juíza do Trabalho. Isso, esteve no nosso projeto, que eu também faço parte do projeto Fala Mulher, com a presidente Fernanda Modesto, aqui no Náutico. Nós tivemos um evento para mulheres. E eu até convidei, eu falei, doutora Monique, vou conversar com o Dário, quem sabe você vai lá para trazer uma informação para as pessoas entenderem todo esse processo das mulheres em situação de vulnerabilidade, é o que a gente tem abraçado. Doutora Monique concedeu já há algum tempo uma entrevista aqui no programa, tem uma repercussão muito forte, porque ela é uma querida. A nossa transmissão no YouTube, ela permite um avanço na divulgação da entrevista. E sim, a doutora Monique, um ano depois da entrevista, o YouTube repetiu a entrevista, ela deu declarações importantes aqui no programa e será sempre uma convidada também para falar aqui. Ela trouxe o tema, foi síndrome de burnout, que ela trouxe no Náutico para trazer para a nossa vida. Constantemente ela concede entrevistas, ela realiza cursos para advogados e tal. Exatamente. É outra pessoa que eu convido aqui no ar para que venha ao programa numa oportunidade próxima, porque ela sempre tem coisas muito boas para dizer e para orientar as pessoas. E gosta de ajudar, isso que é o mais importante. Com certeza. É simpaticíssima, muito. É uma grande figura, a doutora Monique. Tenho grande admiração pela profissional que ela é na Justiça do Trabalho. Isabela,
obrigado pela presença, um grande abraço. Um abraço para você, Henrique. Obrigado. Que tudo corra bem e vamos convidar a doutora Alana para vir aqui ao programa. Vai ser um prazer, Dário. Isso aí. Tenha um bom dia. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado